Glórias ao Senhor. Paulo, a paz de Deus, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar, irmãos, Isaías 54, do versículo 10 ao 17. Tá, Marius, a paz do Senhor. Isaías 54, do versículo 10 ao 17 é a palavra de hoje. Palavra essa, que sempre tem um recado de Deus para alguém. Meu irmão, não é a fazendo adivinhação. A palavra do Senhor, ela é viva. E muitas das vezes, dentro da palavra de Deus, quando um filho do Senhor está falando da palavra, tá, irmãos? Não estou aqui falando de profetização, de profetadas que dão por aí. Estou falando da palavra de Deus, Ana Clara. Sempre quando a gente está passando por qualquer dificuldade, qualquer problema, a realidade é essa. O remédio para todo o problema está dentro da palavra de Deus. Só que às vezes a gente não tem esse tempinho, não tem esse costume, não tem essa vontade de recorrer à palavra de Deus para receber dele. Para receber dele resposta. Mas o Senhor às vezes faz a gente parar em alguns lugares, às vezes a gente olha e fala assim, olha, deixa eu dar uma olhadinha, sente-se atraído. É porque o Senhor tem algo para te dizer. Dentro da palavra que vai ser lida ali, se o lugar lê a palavra de Deus. Marios, a paz do Senhor. Então nós estamos aqui para ler hoje a palavra de Isaías 54, do versículo 10 ao 17. Já coloca teu espírito, tua mente ligada no Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Talvez dentro dessa palavra tenha a resposta para aquilo que você necessita. Irmã Prisciela, a paz de Deus, seja bem-vinda. Boa noite. O Senhor é Deus, irmãos, e Ele traz resposta para tudo e todo tipo de problema. Então, glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia que está terminando, mais uma semana também que está terminando, e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Mas antes, irmãos, da gente orar e compartilhar, eu vou estar orando, mas nós vamos ler aqui uma passagem que chamou muito a minha atenção antes de entrar aqui. Salmos 139, versículo 23 e 24. Antes da gente ler a palavra que o Senhor mandou eu pegar aqui para vocês, que é Isaías 54. Mas o Senhor é Deus e vai falar ao teu coração, aquele que verdadeiramente pediu ao Senhor em oração uma resposta. Clamou ao Senhor, até quando, meu Deus, como que as coisas vão acontecer? Eu estou olhando para um lado e para o outro e não estou encontrando saída. O Senhor é a saída. Lucineide, a paz do Senhor, e você escolheu o melhor caminho que você podia ter procurado foi orar ao Senhor. E Ele vai trazer resposta para a tua vida. Dai a paz de Deus. Vamos orar, irmão? Se você assim desejar, separe seu copo com água aí. Irmã Rosa, novamente a paz do Senhor. Isso é fé, tá, irmãos? Quem tem fé. Se você tem fé, coloque seu copo com água. Está precisando de uma porta aberta, coloque sua carteira de trabalho, o currículo. Coloca aí diante do Senhor as tuas petições. Porque Ele é poderoso para ouvir, não que Ele é teu e nem meu empregado, mas Ele diz que aquele que clama a Ele, Ele responde, aquele que busca Ele tem um encontro com Ele, e aquele que bate a porta dele, Ele abre a porta, em nome de Jesus, tá bom? Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Nós vamos orar, tá? Para você, viu? Não sei o seu nome, achei seu nome um pouquinho estranho, mas se você está precisando, a gente vai estar orando para que em nome de Jesus a mão do Senhor opere sobre a tua vida, tá? Louvado seja o santo nome do Senhor, vamos orar, tá bom? Glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor por mais um dia, agradecemos ao Senhor por mais um momento. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que tem guardado e nos guardado em todo o tempo. Obrigado por cada família aqui representada na live, no grupo, no YouTube, onde for compartilhada essa live. Que em nome do Senhor essas vidas tenham um encontro genuíno contigo. E Pai, em nome de Jesus, porque a mão do Senhor é poderosa, a mão do Senhor é grandiosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É diante de Ti que eu coloco, Pai, a minha vida, a vida de cada um aqui, a vida daqueles que conhecemos e até aqueles que não conhecemos. Os irmãos e irmãs do caderno de oração, porque muitos, Pai, estão necessitando de Ti. Coloco diante de Ti, Pai, neste momento, principalmente, a vida do Josenilton, Senhor, o irmão da irmã Malu, que teve um diagnóstico hoje da parte dos médicos, precisa ser transferido para um lugar com mais recursos, mas o Senhor é médico dos médicos.
Nós cremos, Pai, que o homem sim detecta e dá uma palavra, mas quem dá a última palavra é o Senhor. O Senhor sempre é soberano. Enquanto o Senhor, a gente pede, enquanto o Senhor está ali, as portas das graças ainda não fechou, o Senhor está com as mãos estendidas para abençoar e os ouvidos abertos para ouvir. Ouve o clamor do teu povo, refrigera a alma, dê descanso, dê ali, aquieta o coração dos teus filhos e filhas, da mãe, da irmã Malu, dela, da família dela, porque em nome de Jesus tem que aquietar e esperar e ver o milagre do Senhor, ver o que o Senhor vai operar. Nós colocamos a vida do Josenilton no teu altar. O Senhor é Deus para, desde do que ainda a medicina já descobriu, até mesmo que a medicina não descobriu, o Senhor é poderoso para livrar. É pelos passos de Cristo que nós cremos que nós somos sarados. É pelos passos de Cristo que nós cremos que o Josenilton já está curado. Obrigado, meu Deus, pelo rapaz que pediu oração aqui. O Senhor é Deus para saber se cada um, Pai, dentro das suas dificuldades, dentro dos seus caminhos, o Senhor é Deus para curar. O Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que transforma vidas. Deus amado, Deus bendito, não deixe que os teus filhos desviem nem para a esquerda nem para a direita. Que eles sempre olhem para o Senhor como o único Senhor e Salvador. O Senhor é um Deus que faz do impossível se tornar possível. Meu Deus amado, Deus bendito, obrigado pela semana que está terminando. Obrigado pelo dia que também já terminou. Nós agradecemos, nós damos graça e damos glória, porque mais um dia o Senhor nos deu o privilégio de estarmos vivos. Obrigado, meu Deus, pelas palavras que vamos compartilhar a partir de agora. Obrigado por cada copo com água, Senhor, que o Senhor vai visitar, cada foto, cada pedido de oração que os teus filhos estão colocando no teu altar. Eu creio no Senhor, que tudo pode, e em Ti podemos todas as coisas. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por ouvir o clamor do Teu povo. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por ter nos sustentado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Glória, glória, glória. Seja dado ao Senhor. 6YX9, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor. O Senhor, quando eu desci para cá, eu estava passando e eu tenho um calendário que tem algumas palavras. E essa palavra me chamou a atenção e eu vou lê-la aqui, tá, irmãos? Porque quando o Senhor coloca algo que fica me incomodando, é porque tem alguém para escutar. Palavra do Senhor, Davi ali, colocando ali a grandeza de Deus, aquilo que ele tinha de conhecimento, do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Irmã Malu, a paz de Deus, seja bem-vinda. Ele pega e começa a declarar ali. E ele fala, né? E ele fala ali no finalzinho, ele diz assim: ó Deus, examina-me e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Aqui Davi está ali colocando a vida dele, todos os passos dele no altar do Senhor. E ele não tem medo, irmãos, de pedir para que o Senhor o sonde. E muitas das vezes a gente tem medo de pedir para o Senhor nos sondar. É mais fácil a gente apontar o dedo para o outro, para os defeitos do outro. Mas quando é para olhar para nós mesmos, para olhar para dentro e ver se há algo que não se encaixa naquilo que Deus quer, muitas pessoas têm medo da resposta. E às vezes não pede para o Senhor sondar. Davi não tinha medo. Não tinha medo de pedir para o Senhor sondar ele. E que se o Senhor achasse algo nele que não se encaixasse, para que ele jamais desviasse os pés dele do caminho eterno, do caminho do Senhor, ele se consertaria. E assim, irmãos, muitas das vezes, sempre é bom a gente dar essa faxina, pedir para o Senhor dar essa faxina em nós. Olhar para nós mesmos, falando com o Senhor: olha, Pai, olha para mim, sonda-me, vê se há algum caminho que está se desviando do Senhor, vê se há algo em mim que não lhe agrada. Porque você vai ter certeza, irmãos, Irenici, a paz do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor, ele vai lhe sondar e vai lhe responder. E se tiver algo, irmãos, ele não vai falar, ele quer que você se conserte para não ser a parte dele. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus não era aquele que não era, nos mostra dentro da palavra, né? Não era uma pessoa que ia para apontar os pecados do outro. Ele simplesmente veio para trazer o povo ao arrependimento
e consertar os seus passos, mesmo quando ele se deparava com uma pessoa que estava assim em pecado. Ele ia ali, falava as suas palavras de sabedoria, como foi com Maria Madalena, fala: olha, os teus acusadores não estão mais aqui, não tem ninguém mais aqui para tirar uma pedra em você, vá e não peques mais. Ele não falou, não passou a mão no pecado dela, ele falou: olha, você saia daqui, pode ir em paz, porque aqueles que te acusaram não ficou nenhum, mas você vá e não peques mais. Então, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor fala uma palavra, traz esse ensinamento da parte do Senhor, sempre é bom, irmãos, a gente pedir para sondar. Eu sei que às vezes dá um medinho em algumas pessoas do que o Senhor vai responder, mas nunca, irmãos, fique com medo de pedir para o Senhor olhar para dentro de você e responder se há algo dentro de você, algo nos teus passos, algo na tua vida que não tenha agradado a Ele. Se Ele apontar, irmãos, dentro da palavra dEle, falando com você, quer seja em sonho, quer seja mandando alguém profetizar e falar contigo, meu irmão, não se sinta com medo mesmo, amedrontado é a palavra verdadeira. Não, olhe para o Senhor e fale: Pai, muito obrigado, porque às vezes passa despercebido, mas me ajuda. Se é algo que você não tem força para largar ou não tem condição de fazer naquele momento, mas peça ao Senhor força, porque Ele vai lhe ajudar para poder fazer você mudar, para você te colocar e alinhar os teus passos com o dele. Em nome de Jesus, meu irmão, em tempos faça isso, é a melhor coisa, porque aí cada dia mais a gente vai estar mais ligado com o Senhor, porque quando há algo que não agrada muito ao Senhor e a gente está ali, a gente não tem o relacionamento na totalidade com o Senhor, a gente tem um pouco, e o certo é a gente ter a totalidade do relacionamento com Deus, assim como era Davi, tá? Vamos ter esse hábito que diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Oração linda da parte de Davi. Então é uma coisa, irmãos, um ensinamento. Eu não sei se você está passando por esse vale, às vezes, das indecisões, de olhar e falar: será que eu estou, Pai, alinhado contigo? Será? Então converse com Deus, fala: Pai, olha, sonda-me. Sabe, eu estou com esse monte de dúvidas, essas incertezas. Fala comigo, Senhor, se dentro do meu caminhar tem algo que não lhe agrada, para que eu mude, para que o Senhor me guie, sempre me guie no caminho que leva ao Senhor. Irmão Márcia, a paz de Deus. Salmo 139, versículo 23 e 24. Acabamos falando aqui para alguém que tem endereço certo, casa certa, que estava nessa vamos dizer assim, pisando numa terra que não sabia se é, se não é, eu vou ou não vou, o Senhor me vê ou não vê, será que eu estou certo ou não? O Senhor é Deus, peça para Ele lhe sondar, Ele vai lhe sondar e vai dar a resposta. Paz de Cristo, viu, irmã Márcia? Salmo 139, versículo 23 e 24, tá, irmã Malu? Deus abençoe. Então, meu irmão, minha irmã, essa foi o iniciozinho da nossa live, porque quando o Senhor, Tigrão, a paz do Senhor, Alexandre, a paz de Deus, o Senhor, quando Ele incomoda, a gente tem que falar, porque talvez tenha alguém aqui. Sempre tem, talvez não, sempre tem, para a resposta do coração de alguém. Peça para o Senhor te sondar. Peça para Ele ver o teu coração, o que passa pela tua mente, para Ele fazer vamos dizer assim, uma faxina geral para dentro de você, para que Ele aponte se há algo em você que não está agradando, não está ali alinhando com Ele, para que Ele alinhe, para que em nome de Jesus sempre os teus passos estejam no caminho eterno, o caminho que te leva à salvação, tá bom? Rafa Santana, a paz do Senhor. Mas a nossa palavra não é Salmo 139, versículo 23 e 24, é Isaías 54, do versículo 10 ao 17, é a nossa palavra de hoje, que diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, assim diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre as safiras, farei os teus baluartes de rubis,
as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Felipe, a paz do Senhor. Todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará até ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspirar contra ti, cairá diante de ti. Rose, a paz do Senhor. Mateus, a paz de Deus. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, também para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta é a esperança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Assim diz o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra. Lemos Salmo 139, do versículo 23 ao 24, e a palavra que o Senhor preparou para nós que somos teu povo, Isaías 54, do versículo 10 ao 17. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que acalenta o coração do aflito, que faz justiça àquele que está sendo injustiçado. Obrigado, meu Deus, por cada palavra desse capítulo de Isaías 54, do versículo 10 ao 17. Palavra essa que vai chegar no coração certo, na hora certa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca chega adiantado, muito menos atrasado. O Senhor chega no momento certo. Obrigado pela tua palavra que foi profetizada aqui e será compartilhada a partir de agora. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que a tua vontade seja minha, não só nesse momento, mas em todo momento da minha vida, até o dia da tua vinda. Que a mão do Senhor que opere milagres no nosso meio. Visita cada filho e filha do Senhor, cada irmão e irmã que precisa de ti, principalmente esse rapaz que pediu aqui oração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus, para colocar assim, sonda ele, dá resposta a ele, do caminho que vai levar os passos dele se endireitar contigo. Repreende todo espírito maligno que tenta colocar ali algo que é fora da tua natureza. O Senhor é um Deus que preserva a tua palavra, e o que a tua palavra diz sim é sim, o que a tua palavra diz não é não. Que em nome do Senhor ele tenha um coração aberto para receber de ti direcionamento e aceitar a tua palavra. Porque aquilo que está fora da natureza, o Senhor não aceita. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti cada vida e cada filho do Senhor que está sendo atormentado por esse espírito maligno, que quer porque quer colocar na mente das pessoas que é normal e não é. Pai, em nome de Jesus, a tua mão opera. O Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado. Pai amado, Pai bendito, que assim seja não na vida desse rapaz que esteve aqui pedindo, mas na vida de todo aquele que está nesse vale de indecisão, de afronta do inimigo, onde o Senhor, eu creio, que operará milagres e colocará no caminho reto que leva à salvação. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos, amém. Isaías 54, do versículo 10 ao 17, nos mostra o Senhor trazendo umas boas novas, promessas novas de justiça para o povo dele que estava assim, por baixo, esteve por um tempo. Um pouquinho mais para cima fala o Senhor, um pouquinho de tempo eu a deixei, eu virei as costas para ti por conta dos seus passos, por conta da sua desobediência. Mas chegou o momento, a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você me busca, Irene, a paz do Senhor, Fred, a Nelita, a paz de Deus, eu venho e restauro. E eu tenho uma promessa para você. Irmã Raquel, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, dentro de Isaías 54, versículo 10 ao 17, nos ensina isso. Que era um povo, uma cidade, um povo, pode ser uma pessoa, para os dias de hoje, trazendo pessoas que estão sendo injustiçadas, pessoas onde o aforge, a fúria do inimigo tem sido muito grande. Mas o Senhor garante que Ele é a nossa justiça. Que ele fará com que, ele faz um exemplo aqui falando dos muros da casa, será feita com pedras preciosas. Não sou eu que prometo, é o Senhor. Ele diz que nenhuma arma forjada, nenhuma palavra que se levantar contra ti vai prosperar,
porque esse é um decreto do Senhor e é assim que Ele decretou, e assim é para toda a eternidade. Os decretos de Deus, irmãos, a palavra do Senhor que Ele traz como promessa para mim e para a tua vida, Maria Leda, paz de Deus, seja bem-vinda, ela não pode ser revogada. O homem não pode revogar aquilo que o Senhor decretou. A gente tem o livre-arbítrio de escolher se a gente quer continuar ou se a gente não quer. Mas a palavra de Deus jamais pode ser revogada. E aqui Ele lhe promete, Edinaldo, a paz do Senhor, para uma pessoa, para uma vida que está sendo afrontada muito, o afoge do inimigo, a fúria do inimigo tem sido tanta que você se sente às vezes sem força. Lá em Isaías 40, se não me engano, versículos... Deixa eu ver aqui, irmão. Vou ler aqui, para você entender que é contigo. Eu acho que é Isaías 40, versículo 31. Deixa eu só colocar aqui, mas aqui. No finalzinho do versículo 40, que é o versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Sobem com asas como a de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a herança daqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, irmãos, nenhuma arma forjada, nenhuma palavra contra a tua vida, nenhuma injustiça que seja lançada contra ti vai prosperar, porque é um decreto do Senhor. Ele diz: foi assim que eu disse e assim será. Denise, a paz de Deus. Às vezes, irmãos, a gente passa por lutas, às vezes muitas pessoas são acusadas, às vezes nem sabe do que estão falando sobre a tua vida. Você fica sabendo no de repente e aquilo te magoa, aquilo te entristece, porque você é julgado de uma coisa que você não tem culpa. Nós começamos aqui falando para Deus, a palavra de Deus falando para mim, para você, através de Davi, falando que a gente tem que pedir para o Senhor nos sondar. Davi fazia isso, para sondar o coração, o pensamento, para ver se há algo de errado nas nossas vidas, para que nossos pés estejam alinhados no caminho que leva para a vida eterna. Se a gente tiver esse hábito, irmãos, pode se levantar o que for. Essa promessa aqui de Isaías 47, principalmente o versículo 17 ali: nenhuma arma forjada, nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo vai prosperar, porque assim o Senhor disse e assim será. Então, meu irmão, minha irmã, se você está sempre diante do Senhor, olhando para os teus caminhos, irmão, sempre ensina aqui, não só a primeira oração, cobertura, mas a última oração, agradecendo ao Senhor pela misericórdia que Ele tem de ter nos trazido a mais o final do dia. É verdade mesmo, assim, essas últimas semanas eu vi tudo isso. Amém, irmã Raquel? Mas a irmã vai ser justificada. A mão do Senhor, quando Ele traz uma palavra que encaixa na situação que cada um está vivendo, é porque Ele está trazendo resposta. Ele já entrou na causa. E quando o Senhor entrar na causa, irmão, não tem esse que consiga tirar Ele antes que Ele faça aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele decretou, aquilo que Ele quer que seja feito. E quando você vê, irmãos, a mão do Senhor operando, trazendo ali a justiça ao teu respeito, se for uma pessoa humana, irmãos, não põe a mão não, porque senão você divide, sabe, a justiça de Deus que Deus está fazendo a teu favor. Se você for lá pôr a mão, Ele vai dividir com você, e você vai apanhar também. Deus é justiça, Deus é Deus. E se a gente ora, se Ele vê que o filho dele foi humilhado, foi injustiçado, lançaram palavras de mentira, lançaram palavras que lhe magoaram, que lhe entristeceram, te injustiçaram, te colocaram como uma pessoa, sabe, colocaram um decreto em você que você não tinha culpa. Falaram de ti, sendo que a tua vida é pedir. Senhor, tem de misericórdia, orando por todos, pedindo por todos. Mas quando é para fazer por você, aí o negócio é diferente. Aí a língua se levanta. A língua que mata muitas das vezes. Por isso que o Senhor diz que isso aqui, ó, é perigoso. Quando Davi fala para sondar, lá em Isaías 39, versículo 23, 24, para sondar Ele mesmo, para que o Senhor, vamos dizer assim na linguagem mais clara, faça uma faxina de dentro para fora.
para ver se há algo dentro dele que desabone ao Senhor e para que ele venha se consertar, para continuar alinhado com o Senhor, é a melhor coisa que todo filho e filha do Senhor tem que fazer, de tempos em tempos. Eu fiquei muito triste mesmo e fui buscar em Deus de oração. Tá vendo, irmã Raquel? Tá vendo aqui, irmãos? A irmã Raquel tá falando que ela passou uma situação assim essa semana. Meus irmãos, a melhor coisa, o melhor caminho é buscar o Senhor, porque Ele é justo. E se por acaso tem algo de errado em nós, Ele vai falar, Ele fala, olha filha, mas aconteceu isso porque tem algo ali em você que não está muito alinhado. Se conserte, porque eu farei justiça em teu nome. Você sempre agindo aquela pessoa pode estar. Pois é, irmã, sempre, olha, eu já vivi isso também. E sempre vem das pessoas que menos a gente espera. José Cabanelis, a paz do Senhor. Jaque, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo que Ele vai fazer justiça. Nenhuma arma forjada contra a tua vida, nenhuma língua que se levantar contra a tua vida vai prosperar. Porque assim o Senhor falou, e assim Ele decretou, e assim será. Jacira, Poli, a paz de Deus. Então o Senhor trouxe aqui umas duas palavras que se encaixam. Sabe, tenha o hábito, seja esse filho do Senhor que não tem medo de pedir para Deus lhe sondar. Porque quando a gente está com o coração puro, irmãos, que a gente não faz nada, a gente não é perfeito, irmãos, porque não tem santo aqui nessa terra. Eneide, a paz de Deus. Mas nós estamos tentando buscar e sempre buscando a presença de Deus para se alinhar com Ele. Então, se não todo o tempo, se a gente sabe disso, pede para Deus lhe sondar e coloca a causa no altar do Senhor. Fala, Pai, olha, agora que eu pedi para o Senhor me sondou e não me falou nada, e realmente eu não tenho nada que tenha desabonado. Pai, faz justiça nessa causa. E quando Deus, irmãos, começar a fazer justiça, não vai lá pôr a mão naquilo que Deus está fazendo. Porque senão o Senhor vai dividir contigo. Quando Deus faz justiça, ao favor Marlene, a paz do Senhor, seja bem-vinda. José, a paz de Deus. Quando Ele faz justiça em nome de uma pessoa, irmãos, Ele faz justiça. Por quê? Porque Ele viu em você inocente. E aquele que não é, Ele não vai fazer inocente. Ele, culpado é culpado, inocente é inocente. Tá? Então, em nome de Jesus, é um recado da parte de Deus. Samuel, a paz do Senhor. Rosiana, a paz de Deus. O Senhor nos trouxe aqui duas palavras curtas. Não é muito grande, irmão. Se você puder ler o capítulo 54 todo de Isaías, ler o Salmo 139, aí ele tem um pouquinho mais de versículos, mas é um salmo lindo também, só tem 24 versículos. Dá para um final de semana, nós não temos live. Dá para você meditar, Gabriel, a paz do Senhor, Sueli, a paz de Deus. E sempre é bom, irmãos, estar ali, ó, alinhado com o Senhor. Porque nós precisamos dele. E ele sempre está disposto a vir nos socorrer. Então saiba que nenhuma lágrima que foi derramada, nenhuma tristeza, nenhuma amargura que você sentiu por algo que falaram contra ti, e você ali inocente, sem fazer nada de mal, o Senhor vai fazer justiça. E Ele mesmo está dizendo, não sou eu, irmãos. É a palavra de Deus. Marcela, paz do Senhor. Eu não converso com a irmã Raquel fora daqui. Né, irmã Raquel? A irmã Raquel está aqui. A não ser quando eu, de vez em quando, eu entro na live dela, quando eu estou ali, porque eu gosto de entrar na live, irmãos, para ficar ali. Eu não entro todo o tempo em live. Mas algumas pessoas eu tenho entrado na live. De vez em quando aqui o Kawai me mostra, eu vou lá. Se eu não estiver fazendo nada na correria, eu paro para ouvir. Aí eu converso com ela, mas ela não fala muito. Ela está dizendo aqui o que ela passou. Essa semana eu não entrei, né, irmã Raquel, na sua live. Acho que foi sábado, né, passado, que eu entrei na live dela. E ela aqui está falando. E você sempre ajudando aquela pessoa. Não, a irmã nunca falou comigo, só na live. Não é, irmã, nunca falei nada, porque... Então é uma coisa de Deus, irmãos. Eu trouxe a palavra que Deus me deu. E se vocês souberem como foi que essa palavra chegou hoje para me trazer aqui, eu desci para cá, fui lavar roupa. Hoje é sexta-feira, então eu gosto de lavar roupa na sexta-feira. Ia cair uma chuva danada, eu não ia lavar. Eu falei, não, senhor, eu vou lavar. E comecei a lavar. E eu deixo às vezes meus caderno de oração aqui. E eu estava arrumando, começou a chover, eu comecei a colocar a roupa em cima de cadeira, porque estava quase seco. Eu falei, eu não vou deixar molhar, e comecei a pendurar. E eu peguei os cadernos e fui colocar num outro lugar, porque eu ia usar a cadeira onde estava. Eu tinha colocado minha Bíblia aqui do lado. Irmãos, caiu um papelzinho de dentro da minha Bíblia.
de 2023. Eu vou até pegar aqui, não sei onde eu coloquei agora. É de 2023, irmãos. Eu não sei onde eu coloquei. Ah, tá aqui. Ó. É de 2023 essa palavra. Aí caiu de dentro da minha Bíblia. Estava escrito assim, Isaías 54, 17. Eu deixei de lado, mas aquilo não saía da minha mente. Eu falei, não, eu vou ler. E ali o Senhor começou a revelar através da palavra. Então ele falou, é essa palavra que você vai trazer hoje para o meu povo. E aqui eu estou, a irmã Raquel está falando aqui, ela ficou muito triste e não tive nem forças de entrar na sua live esses últimos dias. Não, irmã, né, irmã? Mas o Senhor é Deus. Aconteceu isso, irmã, mas o Senhor está trazendo resposta não só para a irmã Raquel, como para outros que estão se encaixando nessa palavra. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Nenhuma língua que se levantou contra a tua vida vai prosperar, porque o Senhor assim decretou e assim o Senhor falou. E antes ali o versículo 10, o 11, o 12, até chegar ao 17, o Senhor vem trazendo promessas grandiosas, falando que, olha, eu vou te enfeitar, eu vou enfeitar a tua casa vai ser construída com todo tipo de pedra preciosa. Um tempo eu fiquei sim, longe, afastado por algumas coisas, mas agora chegou o momento de eu restaurar, de eu entregar a você aquilo que eu tenho para ti. Aquela pessoa, e ele fala, olha, você que era isolada, que podia estar ali desamparada, você não será mais desamparada, porque eu estarei ali. Eu serei por você, e ai daquele que se levantar em juízo ou com a língua para falar de ti. Essa é a promessa de Deus. Meu irmão, para aquele que mesmo imperfeito, irmãos, nós não somos perfeitos. Mas Deus olha aquele que todo o tempo está passando por qualquer coisa. Pai, olha isso aqui. Está precisando, Senhor, vem aqui me socorrer. Meu Deus, toma conta da minha casa, toma conta da minha vida financeira, da minha vida espiritual. Fátima, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Ana Beatriz, a paz do Senhor, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual. Alberto, a paz do Senhor. Se você tem esse hábito, irmãos, de buscar ao Senhor em tudo que você precisa, em tudo que você necessita, sempre de vez em vez e alguma vez ou outra, pede para o Senhor sondar, tenta se alinhar. Quando percebe que está fazendo algo que não agrada ao Senhor, Pai, me perdoa, Senhor, porque eu não senti bem isso que aconteceu. Olha, se da minha parte eu peço perdão ao Senhor. Muda meu espaço, me endireita. Se às vezes é uma fúria, uma falta de paciência, meu irmão, minha irmã, peça perdão a Deus. E você vai ver que como o Senhor está trazendo aqui uma palavra de resposta de pessoas que passaram sim, foram afrontados. A fúria do inimigo está sendo muito grande, o levante, mas o Senhor é Deus. E lá em Isaías 40, versículo 31 fala assim, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como as asas de uma águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Meu irmão, minha irmã, que promessa. Então não pense que o esforço que você fez até aqui foi em vão. Você fez porque o Senhor ali lhe tocou. Então aquele que não, por acaso, não reconheça aquilo que Deus fez através de você para com a vida dela, deixe Deus tratar. Deus vai tratar. Obrigado, tá, irmã Malu? Deus abençoe. Elísio, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, para esse Deus. Se há algo, se você quer fazer agora essa oração como a de Davi, pedir para ele te sondar, para ele olhar dentro de você se há algo que não está alinhado, Raicinha, a paz do Senhor. Se tem coisas que você tem feito que não tem agradado ao Senhor e você já percebeu ou não percebeu, pede para Deus olhar, fala para ele responder. Pai, me responde através de sonhos, coloca alguém, Pai, para falar, para trazer a resposta, uma palavra, me dê uma palavra, para que eu venha ver o que pode ser que eu estou fazendo que não te alinhe, se há isso, se há algo que não está alinhado, e se não há, Pai, me capacite mais, me alinhe mais para mim não desviar nem para o lado nem para o outro. Valmir, a paz do Senhor, e você verá que Deus vai te direcionar. E aqui o Senhor está trazendo resposta. Tá, irmãos? Aquele que se levantou contra a tua vida, a língua que falou contra ti, mentiras, sem você nem estar perto, você nem soube. Depois, quando você soube, você se
se machucou, né, irmãos? É um modo de... Eu acho que a palavra é certa. Você ficou magoado, ficou chateado, porque não era uma pessoa que você achava que faria uma coisa dessa. E muitas das vezes, irmãos, é pessoas que você nem imagina. E a dor é muito grande. Já passei uma situação como essa, pessoa mesmo assim, próxima, sabe, do seu sangue, da tua família. E você ficar sabendo. É uma dor tão grande, irmãos, é uma dor tão grande. É uma dor enorme que demorou, irmãos. Foi, olha, vou dizer para você, hoje eu posso dizer para você assim que Deus me tratou. Mas toda vez que eu lembrava era uma dor. Toda vez era um choro, eu chorava aquele choro como se eu estivesse vivendo aquilo novamente. E o Senhor foi apartando. O Senhor foi tirando, porque senão, irmãos, a gente não consegue alcançar e se alinhar com o Senhor. Onde há mágoa, às vezes onde há tristeza, onde há decepção. Não, tira a decepção, nós vamos orar. E em nome de Jesus, essa palavra de Isaías 54, principalmente o versículo 17, é para a tua vida. O Senhor fará justiça. Mas mais um lembrete a partir do Espírito Santo manda dizer para você. Não ponha a mão, não vá lá socorrer, não vá lá estender. Deixa Deus tratar. Depois, se Deus pegar e te dar orientação, depois que Ele fizer o que tem que fazer, Ele te der orientação para ir lá, você vai. Mas só vai com a orientação de Deus. Só vá lá dar a mão, estender a mão novamente, se for da vontade de Deus. Porque se não for, não faça. Porque senão você vai ser dividido, você vai apanhar junto. Eu passei por isso e nem sei porquê. Não é, irmã Márcia? Eu também fiquei, sabe? A gente fica sem entender. Eu prefiro acreditar. Para mim me curar, eu comecei a acreditar nisso, irmã. Que foi o inimigo que usou e a pessoa estava tão longe de Deus, sabe? Tão longe do Senhor, que se deixou levar. Porque se eu colocasse na minha mente, irmãos, que essa pessoa que tanto eu amo, sabe, que eu tanto amei e continuo amei não, eu amo, porque amei, eu tô falando na época, né, porque eu fiquei tão chateado, mas eu amo. Talvez hoje eu não teria nem condição de conversar, mas eu fui colocando isso na minha mente, porque se eu pensasse que a pessoa fez de propósito, porque é ruim, porque, irmãos, eu não sei, sabe, então eu prefiro, toda a vida eu sempre penso assim, eu sei que tem pessoas assim que são ruins, que a índole dela é essa, mas eu sempre olho além. Eu falo, Senhor, a nossa briga não é contra a carne e o sangue, é contra o mal que está por detrás. Então, eu creio que foi o mal que tocou aí. Então, Pai, em nome de Jesus, faz justiça. Cuida dessa vida, limpa, restaura e traz para dentro da tua família. Traz para a nossa família, para fazer parte dessa família grandiosa, onde nós somos uns pelos outros. E ainda pedir perdão. Mas o Senhor olha, viu, irmã? Porque às vezes a gente acaba fazendo isso mesmo, que a gente acaba, mas não é uma coisa que a gente se acha que é culpado. Mas a gente faz porque é o jeito, e sabia que Deus nos justifica muito mais, porque a gente foi pedir perdão de uma coisa que a gente não fez. E colocar no altar do Senhor, olha, Pai, eu tomei esse passo, mas eu sei que eu não fiz nada. Mas o Senhor é Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E eu oro bem assim, irmão. Se eu merecer, Pai, amém, glória a Deus. Mas se eu não merecer, faz justiça. E assim o Senhor faz. Então, quando o Senhor começar a fazer, meu irmão, minha irmã, Paulo César, paz do Senhor, não põe a mão, por favor. Uma vez, irmãos, eu lembro que eu estava no monte com uma irmã, e a gente conversando, e o Senhor foi e falou bem assim para ela, mostrou para ela um cinto bem grande. Falou assim, olha, tá aqui, você quer apanhar? Você vai pôr a mão onde eu estou dizendo para não pôr? E o Senhor deu uma visão para ela de um cinto muito grande. Agora imagina o tamanho de uma cinta de um Deus que a gente não consegue nem medir o tamanho. Mostrando para ela, falando, se você pôr a mão, você vai apanhar junto. Eu vou descer junto com você, vou descer em você também. Então deixa eu trabalhar. Se Deus permitir, você vai lá e põe a mão. Se Deus não permitir, irmãos, não ponha. Deixa Deus tratar. Pergunta para Deus, Pai, depois o Senhor me dá o passo agora. A partir de agora eu estou vendo que o Senhor está agindo. Muito obrigado, agradeça. Lembra ontem a gente falando? Dai graça em tudo, tanto na luta como também na vitória. Dai graça.
e espere o direcionamento do Senhor. Não ponha a mão quando o Senhor começar a tratar, mas o Senhor vai te justificar. Assim diz o Senhor. Nenhuma arma forjada, nenhuma língua que se levantar contra ti, em qualquer lugar, nas tuas costas, onde quer que for, se fizer reuniãozinha nas tuas costas, falando mal de ti, falando da tua vida, falando da tua casa, meu amado, minha amada, tem aquele que tudo vê, e ele está vendo tudo, ele está contigo. Então não adianta fazer isso escondida e depois chegar na frente, não é assim que faz? Depois você fica sabendo, meu Senhor, deu risada comigo ontem e estava falando de mim pelas costas. Meu irmão, minha irmã, Deus é justo. Ele é um justo juiz. Que ele não se aparta daquele que, sabe, está ali alinhado. Às vezes pode estar, mas olha, Pai, olha para mim, olha dentro de mim, tem algo em mim que não te agrada? Me ajuda a se alinhar contigo para que em nome de Jesus eu não desvie e que meus pés sempre estejam alinhados para o caminho que leva à salvação. Você vai ver, Pai, eu sei que eu não sou perfeito, eu sou pó, não sou nada, mas diante de ti, Pai, eu clamo ao Senhor do eu, coloca na presença do Senhor. Irmãos, não fica falando para Deus e o mundo. Sabe, porque tem gente, irmãos, que acontece coisas, sai distribuindo para todo mundo, para pessoas que não tem nada para lhe ajudar e nem lhe acrescentar. Às vezes, aquelas pessoas que ainda você está contando, também fez parte da fofoca. E a fofoca só vai aumentar, porque vai falar, olha, ela falou isso e isso, e isso, e aquilo vai virando. Então, meu irmão, minha irmã, recorra ao Senhor, busca a Deus, magoou, sentiu magoado, sentiu que doeu. Pai, olha, doeu. Eu não sei, eu peço ao Senhor que olhe dentro de mim. Se há algo que eu fiz para merecer isso, Pai, amém, glória a Deus, eu vou me alinhar, eu peço perdão ao Senhor. Mas se não há, Pai, faz justiça. E foram 10 amigos, tá vendo, irmão? O Senhor sempre fala isso, que às vezes a gente tá ali quando vê, é uma turma tão grande que se senta numa mesa para falar daquele que não está fazendo nada. Muitas das vezes aquele que estende a mão, hein? Então vamos cuidar, sabe, de sempre estar alinhado com o Senhor, porque Ele é esse Deus que traz essa resposta para a tua vida. O Senhor vai fazer justiça. E quando Ele pôr a mão, irmãos, não ponha, a não ser que Ele lhe mandar. Espera primeiro Deus tratar, depois, se Deus quiser que você vá lá, você mesmo, para ir lá estender a mão, para falar do amor de Deus, para trazer o arrependimento e vir também para os caminhos do Senhor, amém. Mas se Deus não falar, irmãos, não vá não. Porque senão Deus vai te dividir com você o castigo lá. A mão dele que vai pesar. Irmãos, Deus é Deus, viu? Ele é justiça. E quando ele desce com justiça, não é qualquer justiça. Perdoa, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Rosiane, a paz do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, dê graça. Dê graça até na luta. E você verá a mão do Senhor operar ao teu favor. Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Já estamos na madrugada de sábado, mais um final de semana se iniciando, um mês novo que só está começando, onde a mão do Senhor está trazendo essa palavra de promessa. Ele é o Deus que fará justiça em teu nome. E não é qualquer um, é Ele próprio. Tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado pela tua palavra de Isaías 54, do versículo 10 ao 17. Obrigado pelo Salmo 139, versículos 23 e 24, e também Isaías 40, versículo 31. Nós vamos sim, Pai, nós somos esse povo que descansa no Senhor. E é descansando no Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor, que as nossas forças são renovadas, restauradas e somos fortalecidos. Nós vamos voar com as asas de uma águia. Nós vamos correr, não vamos nos cansar, e vamos andar e não vamos nos fadigar. Assim está escrito. E é assim que eu profetizo. É assim que eu tomo posse, não só para minha casa e minha família, mas que os meus irmãos e irmãs também estão tomando posse para suas casas e suas famílias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não deixa nenhum dos teus filhos desamparado. O Senhor tem promessa para aqueles que se alinham contigo. O Senhor tem promessa para aqueles que te buscam, aqueles que esperam no Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Pai. Eu dou graça. Dou graça pela vida do meu esposo, do meu filho, da minha casa, do meu lar, da minha família, de perto e de longe. Pai, obrigado, eu dou graça.
Eu dou graça, Pai, porque dentro daquilo que o Senhor nos chamou para a tua família, eu creio que aqueles que estão desalinhados, o Senhor lhe alinhará e eu creio que trará para perto de ti também. Deus amado, Deus bendito, que assim seja na casa de cada família, de cada lar. Obrigado, meu Deus, pela vida de José Nilton, Senhor, porque nós já oramos aqui no início da live, eu já estava orando há um bom tempo. Eu creio, Pai, na mão do Senhor, que opera milagres. O que o médico decreta é a palavra humana. E o Senhor é Deus para fazer loucura para aqueles que acham que são sábios. Então é na tua mão que eu coloco a vida do José Nilton. Que eu coloco, Pai, em nome do Senhor, num lugar que é o melhor lugar de se estar, debaixo da tua mão. Na tua mão seguro. Pai, derrama sobre ele folhas daquela árvore que cura. Pai, olha ele de dentro para fora. O que está desalinhado, visita o fígado, os rins. Pai, em nome de Jesus, visita ali, Pai. Liberta ele dos vícios, Senhor, porque o Senhor é Deus que muda a história daqueles que estão passando por dificuldade. Por amor de um filho do Senhor, de um justo que ora, o Senhor muda cenários. Muda o cenário, Pai, da vida de José Nilton. Muda o cenário, Pai, leva ele para um lugar onde verdadeiramente achará ali a cura. Onde o Senhor fará com que cada lugar aonde ele for ficar, aos médicos, enfermeiros, o Senhor chegará ali para levar a cura. Eu creio em nome de Jesus e assim eu profetizo. Obrigado, meu Deus, por tudo, porque o Senhor ouve a oração daquele que busca. Obrigado pela vida do Celso, irmão, da irmã Eliane, da Marlene, da Aline, do Samuel, do Gilmar, do Flávio, da irmã Fabiane, da Sara e do irmão Abel, da irmã Fátima e da família dela, das irmãs e irmãs do grupo. Pai amado, daqui da live, do YouTube, Pai, o Senhor é Deus. Aonde chegou essa live, onde chegou essa palavra, sopra, Senhor, em nome de Jesus, a justiça do Senhor sobre a vida do teu povo. Eu creio, Pai, em milagres. Eu creio no Deus que continua abençoando, aquele que fez o povo passar pelo mar, abriu o mar para o povo passar, para passar a seco. E do outro lado cantaram um hino de vitória, porque iam colocar os pés na terra da promessa. Eu creio, Pai, que o teu povo está colocando os pés no milagre tão esperado, tão chorado e tão pedido. Pai, é o que eu profetizo, em nome de Jesus Cristo. E já louvo e agradeço, dou graça e glória, porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus amado e meu Pai, dai-nos o Senhor um final de semana abençoado, onde a tua presença não nos falte, onde a mão soberana de cuidado, ali de cobertura, Pai, em nome de Jesus, de bênção, de direcionamento, seja nas nossas vidas. Para quando nós voltarmos aqui na segunda-feira, já com os pés direcionados pelo Senhor, para começar mais uma semana onde receberemos de Ti palavras abençoadoras, palavras onde o Senhor nos ensinará mais e mais. Obrigado pela palavra de Isaías 54, versículos do 10 a 17 que o Senhor nos entregou hoje. Obrigado pelo Salmo 139, 24, 23, 24 e Isaías 40, versículo 31. Pai, não nos deixe, Senhor, não nos desampare, que verdadeiramente as nossas forças serão renovadas, porque nós esperamos no Senhor. E as bênçãos do Senhor, quando a gente espera em Ti, elas chegam nas nossas mãos na hora certa, no tempo certo. Obrigado, meu Deus, por nos visitar de dentro para fora. Se há algo em nós, Pai, que não está alinhado contigo, dai-nos sonhos, Pai, nos dá a resposta e o direcionamento para que a gente venha mudar, para nós não se apartarmos do Senhor. Continua direcionando os nossos pés para aquela porta que é estreita, mas eu creio que todos nós vamos passar para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado mais uma vez, Pai, pela semana que terminou. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor fez por nós, até mesmo as lutas e as afrontas que tivemos, porque o Senhor termina a semana nos falando que o Senhor fará justiça em nosso nome. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai, obrigado por colocar o teu poder nos copos com água, garrafinhas com água, visitar com poder e com uma mão forte os currículos, Pai, abrindo as portas para o teu povo, ali, Pai, levando ali cada pessoa que está colocando os nomes dos seus entes queridos, até mesmo a vez delas mesmas, porque precisam, Pai, ser libertos, serem curados pelo poder santo do Senhor, porque há poder no nome de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós confiamos, é Jesus Cristo que nós profetizamos, que já está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu não pensei, irmãos, que eu ia passar um final de mês, o início de mês, atribulado, assim, cheio de coisas assim inesperadas. Mas hoje, irmãos, eu termino essa semana com uma força que eu pensei que eu não ia ter. Então, quando eu digo para vocês que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena confiar no Senhor, porque Ele verdadeiramente renova as nossas forças. Ele renovou a minha, está renovando da minha família, da família do meu esposo, está renovando as nossas forças. Nós vamos sentir saudades de todos, eu principalmente de duas perdas que para mim foram muito duras. Mas eu só tenho a agradecer, porque Ele me renovou. E assim Ele vai renovar você. A afronta pode ter sido muito grande, a decepção pode ter sido muito grande. Mas o Senhor é um Deus que viu tuas lágrimas, olhou em você e viu inocente. Então o Senhor vai se culpar aquele que tem culpa. Ele não faz do inocente culpado e nem faz do culpado inocente. Aquele que tem culpa paga pela sua culpa. E aquele que é inocente sempre vai ser inocente. Porque o Senhor conhece tudo. Ele vê dentro e fora. Ele vê o oculto escondido. Então, irmão, meu irmão, quando Deus fala que vai vir com justiça, que assim seja, porque é necessário. Por causa de um filho dele, Ele faz. Saiba que Ele fará por você. Tá bom, meus irmãos? Paz de Deus. Final de semana abençoado para todos nós, tá? Para vocês todos. Só volto aqui na segunda-feira, ou se o Senhor assim me trouxer aqui, e eu não tenho problema de estar aqui, se Ele me pedir, Romualdo, a paz do Senhor, mas a princípio até segunda-feira. Para a honra e glória do santo nome do Senhor, e se assim Ele quiser, estarei aqui novamente para mais uma semana, onde nós vamos aprender mais do Senhor, onde vamos estar juntinhos, irmãos, como é precioso esse tempo que eu tenho aqui com vocês, e eu creio que vocês também, porque eu creio que tudo que é falado aqui é tocado em vocês, porque é a palavra de Deus, eu não falo de mim mesmo. Às vezes eu trago testemunhos da minha vida aqui para poder chegar ao coração daquele que está passando às vezes por coisa parecida, para entender que o Senhor, se o Senhor fez na minha vida, Ele fará na tua também. Dependente de qual cenário você está vivendo. Deus é Deus e Ele sempre vai ser Deus. Ele é por ti, Ele é por nós. Tá bom, irmãos? Final de semana a todos abençoado. Segunda-feira estamos aqui. Para os mais novos, de segunda a sexta, estamos aqui às 11h55. É precioso para nós também, irmão. Tudo que é de Deus é precioso. Amém, amém. Amém, né, irmão Márcio? Em nome de Jesus, a tua vitória já é dada para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, agindo o Senhor, é uma frase uma palavra muito falada, mas é a verdade. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Nem eu e nem você. Deus é Deus. E Ele fará por mim, por você. Tá bom, irmãos? A paz de Deus. Fiquem todos com Deus. Até a próxima segunda-feira, onde estaremos aqui para compartilhar a palavra de Deus, tá? Paz do Senhor. Fiquem com Deus. E até segunda, em nome de Jesus.